Hello, friends! Bem-vindos! Vamos dar continuidade, então, a este livro incrível do Fritjof Capra, O Ponto de Mutação. Eu não sei se tu já viu os vídeos anteriores, até te convido a dar uma olhadinha, porque nós estamos no 11º capítulo, que é Jornadas para Além do Tempo e do Espaço, tá? E já lemos a maior parte do livro, tá bom? Recomendo fortemente, porque esse livro é fenomenal. Gente, vamos embora, tô ansiosa para dar continuidade, pra gente ler esse livro incrível, nos encher de bagagem interessante, importante, né? Pra gente ampliar nossa concepção de mundo, nossa relação com o mundo, com as pessoas. Então, vamos nessa. Hoje eu vim com esse negocinho no cabelo, porque eu andei aprontando, cortei minha franjinha, né? A gente chega na meia-idade, sabe, gente? Daí a gente quer fazer umas besteirinhas. Não sei se você aí já fez, eu adoro. E andei cortando franjinha. Sabe quando você faz uma franjinha porque um dia você achava lindo e nunca teve coragem de fazer? Pois é. Aí você faz, né? Porque você acha que, agora tá tudo bem fazer, né? Não deu muito boa, não no meu caso. Mas eu acho lindo em algumas pessoas. Mas vamos nessa, né, gente? A gente vai se adaptando, vai criando coisas. Eu, no meu caso, aprendi crochê e a minha primeira peça de crochê foi essa. Aprendi com a minha sogrinha agora, recentemente. Foi tão legal. É tão legal, gente. Crochê é tão legal, meu Deus. Então tá, vamos nessa. Começando então, página 351. Espero que você esteja aí confortável, já tenha tomado seu cafezinho, tem uma aguinha aí pertinho de ti. Não que seja muito importante, se tu estiveres vendo esse vídeo no celular, tu podes carregar o celular para pegar uma aguinha, né? E eu é que não posso, daí eu tenho que ficar pausando aqui. Mas então tá, já tomei meu cafezinho, minha aguinha tá aqui do lado. E agora vamos nessa. Bora lá! Na concepção sistêmica de saúde, toda enfermidade é, em essência, um fenômeno mental. E, em muitos casos, o processo de adoecer é invertido do modo mais eficaz através de uma abordagem que integra terapias físicas e psicológicas. A estrutura conceitual subjacente a tal abordagem incluirá não só a nova biologia sistêmica, mas também uma nova psicologia sistêmica, ou seja, uma ciência da experiência e do comportamento humanos que percebe o organismo como um sistema dinâmico, que envolve padrões fisiológicos e psicológicos interdependentes, e está inserida nos mais amplos sistemas integrantes de dimensões físicas, sociais e culturais. Carl Gustav Jung foi talvez o primeiro a estender a psicologia clássica a esses novos domínios. Ao romper com Freud, ele abandonou os modelos newtonianos de psicanálise e desenvolveu numerosos conceitos que são inteiramente compatíveis com os da física moderna e da teoria geral dos sistemas. Jung, que estava em contato estreito com muitos dos mais eminentes físicos de seu tempo, estava perfeitamente cônscio dessas semelhanças. Em uma de suas principais obras, Aion, encontramos a seguinte passagem profética. Vamos a ela. Mais cedo ou mais tarde, a física nuclear e a psicologia do inconsciente se aproximarão cada vez mais, já que ambas, independentemente uma da outra e a partir de direções opostas, avançam para território transcendente. A psique não pode ser totalmente diferente da matéria, pois, como poderia de outro modo movimentar a matéria? E a matéria não pode ser alheia à psique, pois de que outro modo poderia a matéria produzir a psique? Psique e matéria existem no mesmo mundo, e cada uma compartilha da outra. Pois, do contrário, qualquer ação recíproca seria impossível. Portanto, se a pesquisa pudesse avançar o suficiente, chegaríamos a um acordo final entre os conceitos físicos e psicológicos. Nossas tentativas atuais podem ser arrojadas, mas acredito que esteja no rumo certo. Eu também. Bom, eu só não dei continuidade não me aprofundei, nunca me aprofundei na leitura do Jung, mas eu sei que ele tá em todo lugar mesmo. Muito top. Cara, é fera. Tem muitos seguidores ele. Tinha.
Não tem, né? Porque ele vai sempre existir, né? Tá bom, vamos. Com efeito, parece que a abordagem de Jung estava no rumo certo. De fato, muitas das divergências entre Freud e Jung ocorrem paralelamente às diferenças entre a física clássica e a moderna, entre o paradigma mecanicista e o holístico. A teoria freudiana da mente baseava-se no conceito do organismo humano como uma complexa máquina biológica. Os processos psicológicos estavam profundamente enraizados na fisiologia e na bioquímica do corpo, obedecendo aos princípios da mecânica newtoniana. A vida mental na saúde e na doença refletia a interação de forças instintivas no interior do organismo e seus choques com o mundo exterior. Ainda que as concepções de Freud sobre a dinâmica detalhada desses fenômenos tenham mudado com o correr do tempo, ele nunca abandonou a orientação cartesiana básica de sua teoria. Jung, em contrapartida, não estava tão interessado em explicar os fenômenos psicológicos em termos de mecanismos específicos. Antes, tentou compreender a psique em sua totalidade, especialmente suas relações com o meio ambiente mais vasto. As ideias de Jung acerca da dinâmica dos fenômenos mentais aproximaram-se bastante da concepção sistêmica. Ele via a psique como um sistema dinâmico autorregulador, caracterizado por flutuações entre polos opostos. Para descrever sua dinâmica, usou o termo freudiano libido, dando-lhe, porém, um significado muito diferente. Enquanto para Freud a libido era um impulso instintivo, intimamente ligado à sexualidade, com propriedades semelhantes às de uma força na mecânica newtoniana, Jung concebeu a libido como uma energia psíquica geral, considerando-a uma manifestação da dinâmica básica da vida. Jung sabia muito bem estar usando o termo libido numa acepção muito semelhante àquela em que Reich usou na bioenergia, né? Jung concentrou-se, porém, exclusivamente nos aspectos psicológicos do fenômeno. Seria provavelmente mais aconselhável considerar o processo psíquico simplesmente um processo vital. Desse modo, ampliamos o conceito mais estreito de energia psíquica para o mais abrangente de energia vital, o qual inclui a energia psíquica como parte específica. Ganhamos, assim, a vantagem de poder acompanhar as relações quantitativas para além dos estreitos limites da psique e até a esfera das funções biológicas em geral. Em vista do uso psicológico que pretendemos fazer dela, chamamos libido a nossa hipotética energia vital. Ao adotar esse uso, não desejo de forma alguma frustrar os que trabalham no campo da bioenergética, mas admito livremente que adotei o termo libido com a intenção de usá-lo para os nossos fins. Para os deles, um termo como bioenergia ou energia vital pode ser preferível. Tal como no caso de Reich, é lamentável que a linguagem da moderna teoria de sistemas não existisse ainda no tempo de Jung. Em seu lugar, como Freud já fizera antes dele, Jung usou a estrutura da física clássica muito menos apropriada para descrever o funcionamento dos organismos vivos. Por conseguinte, a teoria junguiana da energia psíquica é por vezes algo confusa. Não obstante, ela é importante para as conquistas atuais em psicologia e psicoterapia, e seria ainda mais influente se fosse reformulada na moderna linguagem sistêmica. A diferença fundamental entre as psicologias de Freud e de Jung está em suas respectivas concepções do inconsciente. Para Freud, o inconsciente era predominantemente de natureza pessoal, contendo elementos que nunca tinham sido conscientes e outros que foram esquecidos ou reprimidos. Jung reconheceu esses aspectos, mas acreditava que o inconsciente era muito mais do que isso. Considerou a própria fonte da consciência, sustentando que desde o início de nossa vida temos nosso inconsciente e não somos, ao nascer, uma tábula rasa, como acreditava Freud. A mente consciente, segundo Jung, promana de uma psique inconsciente, que é mais antiga do que ela e continua funcionando juntamente com ela ou mesmo apesar dela.
Assim, Jung distinguiu duas esferas da psique inconsciente: um inconsciente pessoal, pertencente ao indivíduo, e um inconsciente coletivo, que representa um extrato mais profundo da psique comum a toda a humanidade. O conceito de Jung de consciente coletivo é o elemento que distingue sua psicologia da de Freud e de todas as outras. Subentende um vínculo entre o indivíduo e a humanidade como um todo, de fato, num certo sentido, entre o indivíduo e o cosmo inteiro, que não pode ser entendido dentro de uma estrutura mecanicista de pensamento, mas é inteiramente compatível com a concepção sistêmica da mente. Em suas tentativas de descrever o inconsciente coletivo, Jung também usou conceitos surpreendentemente semelhantes aos que os físicos contemporâneos empregam em suas descrições dos fenômenos subatômicos. Para ele, o inconsciente é um processo que envolve padrões dinâmicos coletivamente presentes. A que chamou arquétipos, os famosos arquétipos de Jung, né? Esses padrões, assim como nos motivos universais encontrados em mitos e contos de fadas no mundo inteiro. Os arquétipos, segundo Jung, são formas sem conteúdo, representando meramente a possibilidade de um certo tipo de percepção e ação. Embora sejam relativamente distintas, essas formas universais estão inseridas numa teia de relações, na qual cada arquétipo, em última instância, envolve todos os outros. Freud e Jung tinham um profundo interesse pela religião e espiritualidade, mas Freud parecia obcecado pela necessidade de encontrar explicações racionais e científicas para as crenças e os comportamentos religiosos, enquanto a abordagem de Jung foi muito mais direta, né? Suas várias experiências religiosas pessoais convenceram-no na realidade da dimensão espiritual da vida. Jung passou a considerar a religião e a mitologia comparadas fontes inigualáveis de informação sobre o inconsciente coletivo e concluiu que a espiritualidade genuína é parte integrante da psique humana. A orientação espiritual de Jung deu-lhe uma ampla perspectiva da ciência e do conhecimento racional. Ele chegou à conclusão de que a abordagem racional é meramente uma das numerosas abordagens possíveis, e todas elas resultam em diferentes, mas igualmente válidas, descrições da realidade. Em sua teoria dos tipos psicológicos, Jung identificou 4 funções características da psique: sensação, pensamento, sentimento e intuição, que se manifestam em diferentes graus em cada indivíduo. Os cientistas operam predominantemente a partir da função pensante, mas Jung estava muito consciente de que suas próprias explorações da psique humana tornavam necessário, por vezes, ir além do entendimento racional. Por exemplo, ele enfatizou repetidamente que o inconsciente coletivo e seus padrões, os arquétipos, desafiam uma definição precisa. Ao transcender a estrutura racional da psicanálise, Jung também expandiu o enfoque determinista de Freud dos fenômenos mentais, ao postular que os padrões psicológicos estão ligados não só de modo causal, mas também não causalmente. Em particular, ele introduziu o termo sincronicidade para as conexões não causais entre as imagens simbólicas do mundo interior psíquico e os eventos ocorrentes na realidade externa. Jung considerou essas conexões sincronísticas exemplos específicos de um estado de ordem não causal, mas geral na mente e na matéria. Hoje, 30 anos depois, esse ponto de vista parece estar sendo corroborado por numerosas conquistas na física. A noção de ordem, ou mais precisamente, de um estado de conexão ordenada, surgiu recentemente como um conceito central na física das partículas, e os físicos hoje estão fazendo uma distinção entre conexões causais ou locais e não causais ou não locais.
Ao mesmo tempo, modelos de matéria e modelos mentais são cada vez mais reconhecidos como reflexos recíprocos, o que sugere que o estudo da ordem, tanto no estado de conexão causal quanto não causal, pode muito bem ser um caminho eficaz para explorar as relações entre as esferas interna e externa. As ideias de Jung sobre a psique humana levaram-no a uma noção de doença mental que tem exercido grande influência sobre os psicoterapeutas em anos recentes. Para ele, a mente é como um sistema autorregulador, ou, como diríamos hoje, auto-organizador, e a neurose, um processo pelo qual esse sistema tenta superar várias obstruções que o impedem de funcionar como um todo integrado. O papel do terapeuta, na opinião de Jung, é apoiar esse processo que ele considerou parte de uma jornada psicológica, pelo caminho que leva ao desenvolvimento pessoal ou à individualização. O processo de individuação, segundo Jung, consiste na integração dos aspectos conscientes e inconscientes de nossa psique, o que envolverá encontros com os arquétipos do inconsciente coletivo e resultará, idealmente, na experiência de um novo centro de personalidade, a que Jung chamou o Self. As opiniões de Jung sobre o processo terapêutico refletem suas ideias acerca da doença mental. Ele acreditava que a psicoterapia devia fluir de um encontro pessoal entre o terapeuta e o paciente, envolvendo o ser total de ambos. O tratamento, por nenhum artifício, poderá ser qualquer outro, senão o produto da influência mútua, em que o ser total do médico, tanto quanto o do paciente, desempenha um papel. Esse processo envolve uma interação entre o inconsciente do terapeuta e o do paciente, motivo pelo qual Jung aconselhava os terapeutas a se comunicarem com seu próprio inconsciente ao lidarem com os pacientes. Aqui tem um trechinho dele. O terapeuta deve estar o tempo todo atento a si mesmo, vigiando o modo como está reagindo diante do paciente, pois nós não reagimos somente com nossa consciência, também devemos perguntar sempre a nós próprios: como nosso inconsciente está vivendo essa situação? Cumpre-nos, portanto, observar nossos sonhos, prestar a máxima atenção e estudar a nós mesmos tão cuidadosamente quanto o fazemos com o paciente. Top, né? Bom, por causa de suas ideias aparentemente esotéricas, sua ênfase na espiritualidade e seu interesse pelo misticismo, Jung não foi levado muito a sério nos círculos psicanalíticos. Com o reconhecimento de uma crescente compatibilidade e coerência entre a psicologia junguiana e a ciência moderna, essa atitude está condenada a mudar, podendo as ideias de Jung acerca do inconsciente... Desculpa, vou voltar essa parte, tá? Me perdi aqui. É que eu dei uma pausa, tô voltando agora de novo. Voltando. Por causa de suas ideias aparentemente esotéricas, sua ênfase na espiritualidade e seu interesse pelo misticismo, Jung não foi levado a sério nos círculos psicanalíticos, ok? Com o reconhecimento de uma crescente compatibilidade e coerência entre a psicologia junguiana e a ciência moderna, essa atitude está condenada a mudar, podendo as ideias de Jung acerca do inconsciente humano, a dinâmica dos fenômenos psicológicos, a natureza da doença mental e o processo de psicoterapia exercer forte influência sobre a psicologia e a psicoterapia no futuro. Em meados do século XX, muitas ideias importantes para as atuais conquistas da psicologia começaram a surgir nos Estados Unidos. Nas décadas de 1930 e 1940, havia duas escolas americanas distintas e antagônicas de psicologia. Enquanto o behaviorismo era o modelo mais popular nos meios universitários e acadêmicos, a psicanálise servia de base para a maior parte dos psicoterapeutas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a psicologia clínica se destacou como disciplina, abrindo um importante campo profissional. Limitava-se, contudo, à aplicação de testes psicológicos e, tal como a engenharia e outras ciências aplicadas, a habilitação clínica estava subordinada ao treinamento científico básico.
Depois, em fins da década de 1940 e início de 1950, os psicólogos clínicos desenvolveram modelos teóricos da psique e do comportamento humano acentuadamente diferentes, tanto do modelo freudiano quanto do behaviorismo, além de psicoterapias que diferiam da psicanálise, né? Bom, um dos movimentos mais vitais e entusiásticos que surgiram do descontentamento com a orientação mecanicista do pensamento psicológico é a escola de psicologia humanista, liderada por Abraham Maslow. Maslow lhe rejeitou a ideia de Freud de que a humanidade é dominada por instintos inferiores, criticando-o por derivar suas teorias sobre o comportamento humano do estudo de indivíduos neuróticos e psicóticos. Segundo Maslow, as conclusões baseadas na observação do que existe de pior nos seres humanos, em vez do que há de melhor, estavam forçosamente destinadas a resultar numa visão distorcida da natureza humana. Escreveu ele: Freud forneceu-nos a metade doente da psicologia e devemos agora preencher a metade saudável. A crítica de Maslow ao behaviorismo foi igualmente veemente. Ele se recusou a ver os seres humanos simplesmente como animais complexos que respondiam cegamente a estímulos ambientais, sublinhando a natureza problemática e o valor limitado da dependência maciça dos behavioristas com relação aos experimentos em animais. Reconheceu a utilidade da abordagem behaviorista para conhecermos as características que temos em comum com os animais, mas sua inabalável convicção era de que tal abordagem era inútil quando se procurava entender capacidades como consciência, culpa, idealismo, humor, e etc., que são especificamente humanas. Faz sentido, né? Bom, para contra-atacar a tendência mecanicista do behaviorismo e a orientação médica da psicanálise, Maslow propôs uma terceira força, uma abordagem humanista da psicologia. Em vez de estudar o comportamento de ratos, pombos ou macacos, os psicólogos humanistas concentraram-se na experiência humana e afirmaram que sentimentos, desejos e esperanças são tão importantes numa teoria abrangente do comportamento humano quanto as influências externas. Maslow enfatizou que os seres humanos devem ser estudados como organismos integrais e que esse estudo deve se concentrar especificamente em indivíduos saudáveis e nos aspectos positivos do comportamento humano, como a felicidade, satisfação, divertimento, paz de espírito, júbilo, êxtase. Tal como Jung, Maslow estava profundamente interessado no crescimento pessoal e no que chamou de autorrealização. Em particular, empreendeu um estudo abrangente de indivíduos que apresentavam experiências transcendentes ou culminantes espontâneas, que ele considerava fases importantes no processo de autorrealização. Uma abordagem semelhante do crescimento humano foi defendida pelo psiquiatra italiano Roberto Assagioli, um dos pioneiros da psicanálise na Itália. Ele superou posteriormente o modelo freudiano, desenvolvendo uma estrutura alternativa que chamou psicossíntese. Na psicoterapia, a orientação humanista encorajou os terapeutas a se afastarem do modelo biomédico, o que se refletiu numa sutil, mas significativa mudança da terminologia. Em vez de lidar com os pacientes, os terapeutas passaram a lidar com clientes, e a interação entre terapeuta e cliente, em vez de ser dominada e manipulada pelo terapeuta, começou a ser vista como um encontro humano entre iguais. O grande inovador nesse campo foi Carl Rogers, que enfatizou a importância de se considerar o paciente de forma positiva e desenvolveu uma psicoterapia não diretiva centrada no paciente. A essência da abordagem humanista consiste em considerar o paciente uma pessoa capaz de crescer
de crescer e se autorrealizar, e em reconhecer os potenciais inerentes a todo ser humano. A partir da ideia de que a maioria dos homens e mulheres em nossa cultura se tornou excessivamente intelectual e se alienou de suas sensações e sentimentos, os psicoterapeutas concentraram-se não mais na análise intelectual, mas na experiência, desenvolvendo várias técnicas não verbais e físicas. Na década de 1960, surgiram várias técnicas desse tipo: percepção sensorial, grupos de encontro, sensibilização e muitas outras. Elas proliferaram especialmente na Califórnia, Esalen, na costa de Big Sur. Tornou-se um centro extremamente influente das novas psicoterapias e escolas de trabalho do corpo, coletivamente referidas como movimento do potencial humano. Enquanto os psicólogos humanistas criticavam a concepção de Freud da natureza humana, por se basear excessivamente no estudo de indivíduos doentes, um outro grupo de psicólogos e psiquiatras encarava a falta de considerações sociais como a principal deficiência da psicanálise. Pois é. Assinalaram eles que a teoria de Freud não fornecia uma estrutura conceitual para as experiências compartilhadas pelos seres humanos, o que impedia de se ocupar das relações interpessoais ou de uma dinâmica social mais ampla. Para ampliar o conceito de psicanálise, Harry Stack Sullivan enfatizou as relações interpessoais na teoria e na prática psiquiátricas. Sustentou que a personalidade humana não pode ser separada da rede de relações humanas em que está inserida, e definiu explicitamente a psiquiatria como uma disciplina dedicada ao estudo das relações e interações pessoais. Uma outra escola social de psicanálise desenvolveu-se sob a liderança de Karen Horney, que realçou a importância de fatores culturais no desenvolvimento da neurose. Ela criticou Freud por não levar em conta os fatores sociais e culturais determinantes da doença mental e sublinhou a falta de perspectiva cultural das ideias freudianas sobre a psicologia feminina. Essas novas orientações sociais conduziram às novas abordagens terapêuticas centradas na família e em outros grupos sociais, usando a dinâmica desses grupos para iniciar e apoiar o processo terapêutico. A terapia familiar baseia-se no pressuposto de que os distúrbios mentais do paciente identificado refletem uma doença do sistema familiar inteiro devendo, portanto, ser tratado no contexto da família. O movimento da terapia familiar iniciou-se na década de 1950 e representa hoje uma das mais inovadoras e bem-sucedidas abordagens terapêuticas. Incorporou explicitamente alguns dos novos conceitos sistêmicos de saúde e doença. A terapia de grupo vinha sendo praticada de várias formas há muitas décadas, mas limitava-se às interações verbais, até que os psicólogos humanistas aplicaram suas novas técnicas de comunicação não verbal, descarga emocional e expressão física ao processo de grupo. Rogers exerceu grande influência sobre o desenvolvimento desse tipo de terapia de grupo, empregando nele sua abordagem centrada no paciente e estabelecendo a relação entre terapeuta e paciente como base para as relações dentro do grupo. A finalidade desses grupos, usualmente referidos como grupos de encontro, não se limitava à terapia. Muitos grupos de encontro reuniam-se com um propósito explícito de autoexploração e crescimento pessoal. Em meados da década de 1960, era comumente entendido que a ênfase central da psicologia humanista, na teoria e na prática, incidia sobre a autorrealização. Durante o rápido desenvolvimento subsequente da disciplina, tornou-se cada vez mais óbvio que um novo movimento estava crescendo no seio da orientação humanista, que se preocupava especificamente com os aspectos espirituais transcendentes ou místicos de autorrealização. Após várias discussões de natureza conceitual, os líderes desse movimento deram-lhe o nome de psicologia transpessoal, um termo criado por Abraham Maslow e Stanislav Grof.
A psicologia transpessoal ocupa-se direta ou indiretamente do reconhecimento, da compreensão e da realização de estados não ordinários, místicos ou transpessoais da consciência, assim como das condições psicológicas que representam barreiras para tais realizações transpessoais. Seus interesses aproximam-se muito, portanto, das tradições espirituais. De fato, numerosos psicólogos transpessoais estão trabalhando em sistemas conceituais que pretendem unir e integrar a psicologia na busca espiritual. Eles colocaram-se numa posição que difere radicalmente da adotada pelas mais importantes escolas de psicologia ocidentais, as quais são propensas a considerar qualquer forma de religião ou espiritualidade como baseada em superstições primitivas, aberrações patológicas ou falsas crenças a respeito da realidade, inculcadas pelo sistema familiar e a cultura. A notável exceção, é claro, foi Jung, que reconheceu a espiritualidade como um aspecto integral da natureza humana e uma força vital da vida humana. A partir dessas escolas e movimentos psicológicos que se desenvolveram nos Estados Unidos e na Europa, está surgindo uma nova psicologia, compatível com a visão sistêmica de vida e que se harmoniza com as concepções defendidas pelas tradições primitivas. Espirituais. A nova psicologia ainda está longe de ser uma teoria completa, desenvolvendo-se até agora na forma de modelos, ideias e técnicas terapêuticas vagamente interligados. Esses estudos estão sendo desenvolvidos, em grande parte, fora de nossas instituições acadêmicas, pois a maioria permanece excessivamente vinculada ao paradigma cartesiano para que possa apreciar as novas ideias. Tal como em todas as outras disciplinas, a abordagem sistêmica da nova psicologia tem uma perspectiva holística e dinâmica. A concepção holística, frequentemente associada em psicologia ao princípio da Gestalt, sustenta que as propriedades e funções da psique não podem ser entendidas se reduzidas a elementos isolados, tal como o organismo físico não pode ser completamente entendido se analisado em termos de suas partes. A visão fragmentada da realidade não só é um obstáculo para a compreensão da mente, mas é também um aspecto característico da doença mental. A experiência salutar de uma pessoa é uma experiência de todo o seu organismo, corpo e mente, e as doenças mentais surgem frequentemente de uma falha da integração dos vários componentes desse organismo. Deste ponto de vista, a divisão cartesiana entre corpo e mente e a separação conceitual entre os indivíduos e seu meio ambiente parecem ser sintomas de uma doença mental coletiva, compartilhada pela maior parte da cultura ocidental, como são, de fato, frequentemente percebidos por outras culturas. A nova psicologia considera o organismo humano um todo integrado, que envolve padrões físicos e psicológicos interdependentes. Embora psicólogos e psicoterapeutas se ocupem predominantemente de fenômenos mentais, eles insistem em que estes só podem ser entendidos no contexto de todo o sistema corpo e mente. Por conseguinte, a base conceitual da psicologia também deve ser compatível com a da biologia. Na ciência clássica, a estrutura cartesiana tornou difícil a comunicação entre psicólogos e biólogos, e dir-se-ia que eles não podiam aprender muita coisa uns com os outros. Havia barreiras análogas entre psicoterapeutas e médicos, mas a abordagem sistêmica fornece uma estrutura comum para a compreensão de manifestações biológicas e psicológicas do organismo humano, na doença e na saúde, Quadro que é suscetível de acarretar o intercâmbio mutuamente estimulante entre biólogos e psicólogos. Significa também que se é este o momento para os médicos, que se é este o momento para os médicos atentarem mais detalhadamente para os aspectos psicológicos da doença, também o é para os psicoterapeutas aumentarem seus conhecimentos sobre a biologia humana. Tal como na nova biologia de sistemas, o foco da psicologia está se referindo agora das estruturas psicológicas para os processos subjacentes. A psique humana é vista como um sistema dinâmico que envolve uma variedade de funções
associadas pelos teóricos de sistemas ao fenômeno de auto-organização. Na esteira de Jung e Reich, muitos psicólogos e psicoterapeutas passaram a conceber a dinâmica mental em termos de um fluxo de energia, acreditando também que essa dinâmica reflete uma inteligência intrínseca. O equivalente ao conceito sistêmico de mentação, que habilita a psique não só a criar a doença mental, mas também a curar-se. Ademais, o crescimento interior e a autorrealização são considerados essenciais à dinâmica da psique humana, em pleno acordo com a ênfase na autotranscendência na visão sistêmica de vida. Um outro aspecto importante da nova psicologia é o crescente reconhecimento de que a situação psicológica de um indivíduo não pode ser separada do seu meio ambiente emocional, social e cultural. Os psicoterapeutas estão adquirindo consciência de que o sofrimento mental se origina frequentemente no colapso das relações sociais. Assim, verificou-se uma tendência gradual para passar das terapias individuais para as terapias de grupo e de família. Um tipo especial de terapia de grupo que não foi desenvolvida por psicoterapeutas, mas resultou do movimento das mulheres. Que legal, olha. É praticado por grupos promotores de consciência política. A finalidade desses grupos é integrar o pessoal e o político mediante a elucidação do contexto político de experiências pessoais. O processo terapêutico em tais grupos é frequentemente iniciado, fazendo-se simplesmente com que os participantes adquiram consciência de que compartilham dos mesmos problemas, porque esses problemas são gerados pela sociedade em que vivem. Uma das mais excitantes conquistas da psicologia contemporânea é uma adaptação da abordagem bootstrap à compreensão da psique humana. No passado, as escolas de psicologia propuseram teorias da personalidade e sistemas de terapia, que diferiam radicalmente em suas concepções de como a mente humana funciona na saúde e na doença. Caracteristicamente, essas escolas limitaram-se a uma estreita faixa de fenômenos psicológicos: a sexualidade, o trauma do nascimento, problemas existenciais, a dinâmica familiar e etc. Alguns psicólogos estão agora salientando que nenhuma dessas abordagens está errada, mas que cada uma delas se concentra primeiro numa determinada parte de um espectro geral da consciência e depois tenta estender a compreensão dessa parte toda à psique. De acordo com a abordagem bootstrap, pode não haver uma teoria capaz de explicar o espectro total dos fenômenos psicológicos. Tal como os físicos, os psicólogos podem ter que se contentar com uma rede de modelos interligados, usando diferentes linguagens para descrever distintos aspectos e níveis de realidade. Assim como usamos diferentes mapas quando viajamos para diferentes partes do mundo, usaríamos diferentes modelos conceituais em nossas jornadas para além do espaço e do tempo, através do mundo interior da psique. Um dos sistemas mais abrangentes para integrar diferentes escolas psicológicas é a psicologia de espectro, proposta por Ken Wilber. Ela unifica numerosas abordagens ocidentais e orientais num espectro de modelos e teorias psicológicas que reflete o espectro da consciência humana. Cada um dos níveis ou faixas desse espectro caracteriza-se por um diferente senso de identidade, indo da suprema identidade da consciência cósmica até a identidade drasticamente limitada do ego. Tal como em qualquer espectro, as várias faixas exibem infinitas tonalidades e gradações, fundindo-se gradualmente umas nas outras. Não obstante, podem ser percebidos vários níveis importantes de consciência. Wilber distingue basicamente 4 níveis que são associados a correspondentes níveis de psicoterapia: o nível do ego, o nível biosocial, o nível existencial e o nível transpessoal. No nível do ego, a pessoa não se identifica com o organismo total, mas apenas com alguma representação mental do organismo, conhecida como autoimagem ou ego. Pensa-se que esse self desencarnado existe dentro do corpo. Assim, as pessoas dizem: eu tenho um corpo, em vez de eu sou um corpo. É verdade.
Em certas circunstâncias, tal experiência fragmentada do próprio self pode ser ainda mais distorcida pela alienação de certas facetas do ego, que podem ser reprimidas ou projetadas em outras pessoas ou no meio ambiente. A dinâmica desses fenômenos é minuciosamente descrita na psicologia freudiana. Wilber chama o segundo nível da consciência e importância de biosocial, porque representa aspectos do meio ambiente social de uma pessoa, relações de família, tradições culturais e crenças, que estão mapeados no organismo biológico e afetam profundamente as percepções e o comportamento da pessoa. A influência preponderante de padrões sociais e culturais sobre o senso de identidade do indivíduo tem sido extensamente estudada por psicólogos voltados para o social, antropólogos e outros cientistas sociais. O nível existencial é o nível do organismo total, caracterizado por um senso de identidade que envolve uma consciência do sistema corpo-mente como um todo integrado e auto-organizador. O estudo dessa espécie de autoconsciência é a exploração de todo o seu potencial, e a exploração de todo o seu potencial é o objetivo da psicologia humanista e de várias psicologias existenciais. No nível existencial, o dualismo entre corpo e mente foi superado, mas dois outros dualismos subsistem. O dualismo sujeito versus objeto ou self versus o outro, e o da vida versus morte. As questões e os problemas decorrentes desses dualismos são uma importante preocupação das psicologias existenciais, mas não podem ser resolvidos no nível existencial. Sua resolução requer um estado mental em que os problemas existenciais individuais sejam percebidos em seu contexto cósmico. Tal percepção surge no nível transpessoal da consciência. As experiências transpessoais envolvem uma expansão da consciência para além das fronteiras convencionais do organismo e, correspondentemente, um senso mais amplo de identidade. Elas podem também envolver percepção do meio ambiente que transcendem as limitações usuais da percepção sensorial. O nível transpessoal é o nível do inconsciente coletivo e dos fenômenos que lhe estão associados, tal como são descritos na psicologia junguiana. É uma forma de consciência em que o indivíduo se sente vinculado ao cosmos como um todo e pode assim ser identificado com o conceito tradicional de espírito humano. Essa forma de consciência transcende frequentemente o raciocínio lógico e a análise intelectual, aproximando-se da experiência mística direta da realidade. A linguagem da mitologia, a qual é muito menos restringida pela lógica e pelo senso comum, é frequentemente mais apropriada para descrever fenômenos transpessoais do que a linguagem fatual. Como escreveu o pensador indiano Ananda Coomaraswamy, o mito consubstancia a maior aproximação de verdade absoluta que pode ser formulada em palavras. Na extremidade do espectro da consciência, as faixas transpessoais fundem-se no nível do espírito, mind, de acordo com a denominação de Wilber. É o nível da consciência cósmica, em que a pessoa se identifica com um universo inteiro. Podemos perceber a realidade última em todos os níveis transpessoais, mas só nos tornamos essa realidade no nível do espírito. A percepção consciente desse nível corresponde ao verdadeiro estado místico, no qual todas as fronteiras e dualismos foram transcendidos e toda a individualidade se dissolve na unicidade universal indiferenciada. O nível do espírito tem sido a preocupação preponderante das tradições místicas e espirituais do Oriente e do Ocidente. Embora muitas dessas tradições estejam cônscias dos outros níveis e os tenham, com frequência, descrito e mapeado em grandes detalhes, elas sempre enfatizaram que as identidades associadas a todos os níveis de consciência são ilusórias, exceto quando se trata do nível final do espírito, no qual a pessoa encontra sua identidade suprema.
Outro mapa da consciência, o qual é plenamente compatível com a psicologia de espectro de Wilber, foi desenvolvido através de uma abordagem muito diferente por Stanislav Grof. Enquanto Wilber abordou o estudo da consciência como psicólogo e filósofo, derivando parcialmente seus insights de sua prática meditativa, Grof abordou-o como psiquiatra, baseando seus modelos em muitos anos de experiência clínica. Durante 17 anos, as pesquisas clínicas de Grof dedicaram-se à psicoterapia, com o uso do LSD e outras substâncias psicodélicas. Nesse período, ele realizou cerca de 3.000 sessões psicodélicas e estudou os registros de quase 2.000 sessões conduzidas por seus colegas na Europa e nos Estados Unidos. Mais tarde, as controvérsias públicas em torno do LSD e as resultantes restrições legais levaram Grof a abandonar sua prática de terapia psicodélica e a desenvolver técnicas terapêuticas que induzem estados semelhantes sem o uso de drogas. As extensas observações de Grof sobre experiências psicodélicas convenceram-no de que o LSD é um catalisador ou amplificador inespecífico dos processos mentais e que traz para a superfície vários elementos das profundezas do inconsciente. Uma pessoa que toma LSD não vivencia uma psicose tóxica, como muitos psiquiatras acreditavam nos primeiros dias de pesquisa, mas empreende uma jornada nos domínios normalmente inconscientes da psique. Portanto, a pesquisa psicodélica, segundo Grof, não é o estudo de efeitos especiais induzidos por substâncias psicoativas, mas o estudo da mente humana com a ajuda de poderosos facilitadores químicos. Escreve ele, não parece exagerado nem impróprio comparar seu significado potencial para a psiquiatria e a psicologia com o do microscópio para a medicina ou do telescópio para a astronomia. Que legal essa comparação. A ideia de que as substâncias psicodélicas atuam meramente como amplificadores dos processos mentais é corroborada pelo fato de que os fenômenos observados na terapia com o LSD não são absolutamente excepcionais e limitados à experimentação psicodélica. Muitos deles têm sido observados na prática meditativa, na hipnose e nas novas terapias experimentais. Com base em muitos anos de observações cuidadosas desse gênero, com e sem o uso de psicodélicos, Grof construiu o que chama de uma cartografia do inconsciente, um mapa de fenômenos mentais, o qual mostra grandes semelhanças com o espectro da consciência de Wilber. A cartografia de Grof abrange 3 domínios principais: o domínio de experiências psicodinâmicas associadas a eventos da vida passada e presente de uma pessoa, o domínio das experiências perinatais, relacionadas com os fenômenos biológicos envolvidos no processo de nascimento, e o domínio das experiências transpessoais que vão além das fronteiras individuais. O nível psicodinâmico é claramente autobiográfico e individual na origem, envolvendo recordações de eventos emocionalmente importantes e conflitos não resolvidos de vários períodos da biografia do indivíduo. As experiências psicodinâmicas incluem a dinâmica e os conflitos psicossexuais descritos por Freud e podem ser entendidas em grande medida em termos dos princípios psicanalíticos básicos. Grof, no entanto, acrescentou um interessante conceito à estrutura freudiana. De acordo com as suas observações, as experiências nesse domínio tendem a ocorrer em constelações mnêmicas específicas, a que chama sistemas COEX, sistemas de experiência condensada. Um sistema COEX compõe-se de recordações de diferentes períodos da vida da pessoa que possuem um tema básico semelhante ou contêm elementos similares e são acompanhadas por uma forte carga emocional da mesma qualidade. As inter-relações detalhadas entre os elementos constituintes de um sistema COEX estão, na maioria dos casos, em concordância básica com o pensamento freudiano. O domínio das experiências perinatais
é a parte mais fascinante e mais original da cartografia de Groff. Exibe uma variedade de riscos e complexos padrões experimentais relacionados com os problemas do nascimento biológico. As experiências perinatais envolvem uma revivescência extremamente realista e autêntica de várias fases do processo de nascimento de uma pessoa. A serena bem-aventurança da existência no ventre, na união primordial com a mãe, assim como as perturbações desse estado pacífico por substâncias químicas tóxicas e contrações musculares. A situação de sem saída da primeira fase do parto, quando o colo do útero ainda está fechado, enquanto as contrações uterinas repercutem no feto, criando uma situação claustrofóbica, acompanhada de intenso desconforto físico. A propulsão através do canal natalino envolve uma luta enorme pela sobrevivência sob pressões esmagadoras, frequentemente com um elevado grau de sufocação. E, finalmente, o súbito alívio e relaxamento, o primeiro fôlego e o corte do cordão umbilical, completando a separação física da mãe. Em experiências perinatais, as sensações e os sentimentos associados ao processo de nascimento podem ser revividos de um modo direto e realista, e também podem surgir na forma de experiências simbólicas visionárias. Por exemplo, a experiência de enormes tensões, que é caracterizada de luta no canal de nascimento, é acompanhada frequentemente de visões de lutas titânicas, desastres naturais, sequências sadomasoquistas e várias imagens de destruição e autodestruição. Para facilitar uma compreensão da grande complexidade dos sintomas físicos, imagens mentais e padrões experimentais, Groff agrupou-os em 4 conjuntos, chamados matrizes perinatais, que correspondem a estágios consecutivos do processo de nascimento. Detalhados estudos das interrelações de vários elementos dessas matrizes resultaram em profundos insights sobre condições e padrões psicológicos de experiência humana. Um dos aspectos mais impressionantes do domínio perinatal é a estreita relação entre as experiências de nascimento e morte. O encontro com o sofrimento e a luta e a aniquilação de todos os pontos de referência prévios no processo de nascimento avizinham-se tanto da experiência de morte, que Groff se refere frequentemente a todo o fenômeno, como a experiência da morte e renascimento. Com efeito, as visões associadas a essa experiência envolvem, com frequência, símbolos de morte, podendo os sintomas físicos correspondentes provocar sentimentos de uma crise existencial fundamental, tão intensa que pode ser confundida com a agonia real. O nível perinatal do inconsciente é, pois, o nível de nascimento e morte. Um domínio de experiências existenciais que exercem uma influência crucial sobre a nossa vida mental e emocional. Escreve Groff: nascimento e morte parecem ser o alfa e o ômega da existência humana, e qualquer sistema psicológico que não os incorpore permanece superficial e incompleto. O encontro experimental com o nascimento e a morte no transcurso da psicoterapia equivale frequentemente a uma verdadeira crise existencial. Gente, eu fui atender os cachorrinhos que estavam ali na porta e eu me perdi aqui na leitura, tá? Então, esses cachorrinhos que estão aqui são da minha mãe, né? Então, eles não estão muito acostumados com a minha rotina. Então, eu tô tendo bastante pausas, assim, por isso que tá demorando um pouco mais essa leitura. Aí, gente, eu vou reler essa partezinha, tá? Não sei como é que tá aí, se te atrapalhou muito, te peço desculpas, mas estou retornando, tá bom? Um dos aspectos mais impressionantes do modelo do domínio perinatal é a estreita relação entre as experiências de nascimento e morte. O encontro com o sofrimento e a luta e a aniquilação de todos os pontos de referência prévios no processo de nascimento avizinham-se tanto da experiência de morte que Groff
se refere frequentemente a todo fenômeno como uma experiência da morte e renascimento. Com efeito, as visões associadas a essa experiência envolvem com frequência símbolos de morte, podendo sintomas físicos correspondentes provocar sentimentos de uma crise existencial fundamental tão intensa que pode ser confundida com agonia real. O nível perinatal do inconsciente é, pois, o nível de nascimento e morte, um domínio de experiências existenciais que exercem uma influência crucial sobre a nossa vida mental e emocional. Escreve Groff: nascimento e morte parecem ser o alfa e o ômega da existência humana, e qualquer sistema psicológico que não os incorpore permanece superficial e incompleto. Eu sei que eu já tinha lido essa parte, tá? Mas vamos reconectar aqui comigo, por favor. O encontro experimental com o nascimento e a morte no transcurso da psicoterapia equivale frequentemente a uma verdadeira crise existencial, forçando as pessoas a examinar seriamente o significado de suas vidas e os valores que as inspiram. Ambições mundanas, impulsos competitivos, a ânsia de status, poder ou bens materiais, tudo tende a dissipar-se quando visto contra o pano de fundo da morte iminente. É como escreveu Carlos Castaneda ao descrever os ensinamentos do feiticeiro Iac Dom Juan: uma quantidade imensa de mesquinhez é abandonada quando a tua morte te acena, ou a entrevês num breve relance. A morte é a única conselheira sábia que possuímos. Quem já passou por uma experiência assim, hein, gente? Real, né? A única maneira de superar o dilema existencial da condição humana é, em última instância, transcendê-lo, vivendo a nossa existência dentro do mais amplo contexto cósmico. Isso é conseguido no domínio transpessoal, o último domínio importante da cartografia do inconsciente elaborada por Groff. As experiências transpessoais parecem oferecer profundos insights sobre a natureza e importância da dimensão espiritual da consciência. À semelhança das experiências psicodinâmicas e perinatais, elas tendem a ocorrer em conjuntos temáticos, mas sua organização é muito mais difícil de descrever em linguagem fatual, como Jung e numerosos místicos enfatizaram, porque a base lógica de nossa linguagem é seriamente desafiada por essas experiências. Em especial, as experiências transpessoais podem envolver os chamados fenômenos paranormais ou psíquicos, notoriamente difíceis de interpretar dentro da estrutura de pensamento racional e da análise científica. De fato, parece existir uma relação complementar entre fenômenos psíquicos e o método científico. Os fenômenos psíquicos parecem manifestar-se em toda a sua pujança somente fora dos limites do pensamento analítico e diminuir progressivamente à medida que sua observação e análise vão ficando cada vez mais científicas. Os modelos de Wilber e Groff indicam a compreensão essencial da consciência humana. Se situa muito além das palavras e conceitos. Isso suscita a importante questão quanto a ser realmente possível formular enunciados científicos sobre a natureza da consciência. E, além disso, como a consciência é de interesse central para a psicologia, se a psicologia deve ser considerada uma ciência. As respostas dependem, obviamente, da definição que se der de ciência. Tradicionalmente, a ciência está associada à medição e a enunciados quantitativos, desde que Galileu baniu a qualidade da esfera do conhecimento científico e a maioria dos cientistas ainda hoje adota esse ponto de vista. O filósofo e matemático Alfred North Whitehead expressa a essência do método científico na seguinte regra: procure os elementos mensuráveis entre os fenômenos que estiver estudando
e depois procure as relações entre essas medidas de quantidades físicas. Uma ciência interessada somente na quantidade e baseada apenas na medição é inerentemente incapaz de lidar com a experiência, a qualidade ou os valores. Ela será, portanto, inadequada para compreender a natureza da consciência, uma vez que a consciência é um aspecto central do nosso mundo interior e, assim, antes de mais nada, uma experiência. Com efeito, Groff e Wilber descrevem seus mapas da consciência em termos de domínios de experiência. Quanto mais os cientistas insistem em enunciados quantitativos, menos eles são capazes de descrever a natureza da consciência. Em psicologia, o caso extremo é dado pelo behaviorismo, que trata exclusivamente de funções mensuráveis e tipos de comportamento e, por conseguinte, não pode formular qualquer enunciado acerca da consciência, negando de fato até mesmo a sua existência. A questão, portanto, será: pode haver uma ciência que não se baseie exclusivamente na medição, uma compreensão da realidade que inclua qualidade e experiência e que, no entanto, possa ainda ser chamada científica? Acredito que tal entendimento é de fato possível. A ciência, em minha opinião, não precisa ficar restrita a medições e análises quantitativas. Estou preparado para chamar de científica qualquer abordagem do conhecimento que satisfaça duas condições. Todo conhecimento deve basear-se nas observações sistemáticas e expressar-se em termos de modelos autocoerentes, mas limitados e aproximados. Esses requisitos, a base empírica e o processo de construção de modelos, representam, em minha opinião, os dois elementos essenciais do método científico. Outros aspectos, como a quantificação ou o uso da matemática, são frequentemente desejáveis, mas não fundamentais. O processo de construção de modelos é formulado de uma rede logicamente coerente de conceitos, para interligar os dados observados. Na ciência clássica, os dados eram quantidades, obtidas através de medições, e os modelos conceituais eram expressos, sempre que possível, em linguagem matemática. A finalidade da quantificação era dupla: conseguir precisão e garantir a objetividade científica mediante a eliminação de qualquer referência ao observador. A teoria quântica mudou consideravelmente a concepção clássica de ciência ao revelar o papel crucial da consciência do observador no processo de observação e ao invalidar assim a ideia de uma descrição objetiva da natureza. Não obstante, a teoria quântica ainda é baseada na medição e constitui, de fato, a mais quantitativa de todas as disciplinas científicas, pois reduz todas as propriedades dos átomos e a conjuntos de números inteiros. Os físicos quânticos não podem, portanto, formular quaisquer enunciados acerca da natureza da consciência dentro da estrutura de sua ciência, embora a consciência humana seja reconhecida como parte inseparável dessa estrutura. Uma verdadeira ciência da consciência ocupar-se-á mais com qualidades do que com quantidades, e basear-se-á mais na experiência compartilhada do que nas medições verificáveis. Os tipos de experiência compartilhada do que os tipos de experiência que constituem os dados de tal ciência não podem ser quantificados ou analisados em seus elementos fundamentais, sendo sempre subjetivos em graus variáveis. Por outro lado, os modelos conceituais que interligam os dados devem ser logicamente coerentes, como todos os modelos científicos, podendo até incluir elementos quantitativos. Os mapas da consciência de Groff e Wilber são excelentes exemplos desse novo tipo de abordagem científica. Eles são característicos de uma nova psicologia, uma ciência que quantificará seus enunciados sempre que esse método for apropriado, mas estará também
apta a lidar com qualidades e valores baseados na experiência humana. Show, né? A nova abordagem bootstrap ou sistêmica da psicologia inclui uma concepção de doença mental que é inteiramente compatível com as noções gerais de saúde e doença descritas no capítulo anterior. Como todas as doenças, a doença mental também é vista como um fenômeno multidimensional que envolve aspectos físicos, psicológicos e sociais interdependentes. Quando Freud desenvolveu a psicanálise, os distúrbios nervosos conhecidos como neuroses eram para ele a questão central, mas desde então a atenção dos psiquiatras transferiu-se para as perturbações mais sérias, denominadas psicoses, especialmente para a ampla categoria de graves distúrbios mentais, que foram designados um tanto arbitrariamente como esquizofrenia. Aqui ele fala do grego esquizen, dividir, e prem, mente. Diferentemente das neuroses, essas doenças mentais ultrapassam largamente o nível psicodinâmico e só podem ser plenamente entendidas se forem levados em conta os domínios biossocial, existencial e transpessoal da psique. Essa abordagem em múltiplos níveis é certamente necessária, uma vez que metade de todos os leitos hospitalares para pacientes mentalmente enfermos nos Estados Unidos está ocupada por pessoas consideradas esquizofrênicas. A maioria dos tratamentos psiquiátricos ocupa-se de mecanismos biomédicos associados a um distúrbio mental específico, né? E, com tal procedimento, têm sido muito bem sucedidos na supressão de sintomas com o uso de drogas psicoativas. Essa abordagem não ajudou os psiquiatras a entender melhor a doença mental, nem permitiu a seus pacientes resolver os problemas subjacentes. Em virtude dessas deficiências da abordagem biomédica, nos últimos 25 anos, numerosos psiquiatras e psicólogos desenvolveram uma visão sistêmica dos distúrbios psicóticos que leva em conta as múltiplas facetas da doença mental. Essa visão é social e existencial. O insucesso na avaliação por uma pessoa de sua própria percepção e experiência da realidade e na integração destas numa visão coerente do mundo parece ser um fator primordial no diagnóstico de uma séria doença mental. Na prática psiquiátrica atual, muitas pessoas são diagnosticadas como psicóticas, não com base em seu comportamento, mas com base no conteúdo de suas experiências. Essas experiências são caracteristicamente de natureza transpessoal e estão em flagrante contradição com todo o senso comum e com a clássica visão de mundo ocidental. Entretanto, muitas delas são bem conhecidas dos místicos, ocorrem frequentemente na meditação profunda e também podem ser induzidas facilmente por vários outros métodos. A nova definição do que é normal e do que é patológico não se baseia no conteúdo ou na natureza das experiências de uma pessoa, mas no modo como são por ela manipuladas e no grau em que a pessoa é capaz de integrar em sua vida essas experiências incomuns. Pesquisas realizadas por psicólogos humanistas e transpessoais mostraram que a ocorrência espontânea de experiências incomuns da realidade é muito mais frequente do que a psiquiatria convencional suspeita. A integração harmoniosa dessas experiências é, portanto, crucial para a saúde mental, e o apoio compreensivo e a assistência nesse processo, baseados no entendimento do espectro total da consciência humana, são de importância vital no tratamento de muitas formas de doença mental. A incapacidade de algumas pessoas para integrar experiências transpessoais é frequentemente agravada por um meio ambiente hostil. Imersas num mundo de símbolos e mitos, elas se sentem isoladas e incapazes de comunicar a natureza de sua experiência. O medo desse isolamento pode ser tão esmagador que causa uma onda de pânico existencial
E é esse pânico, mais do que qualquer outra coisa, que produz muitos dos sinais de insanidade. O sentimento de isolamento e a expectativa de hostilidade são ainda mais acentuados pelo tratamento psiquiátrico, que envolve frequentemente um exame degradante, um diagnóstico estigmatizante e hospitalização forçada, invalidando por completo a pessoa como ser humano. Como assinalou um pesquisador em recente estudo dos efeitos psicológicos das instituições psiquiátricas, nem os dados episódicos nem os dados concretos podem transmitir a sensação esmagadora de impotência que invade o indivíduo que é continuamente exposto à despersonalização do hospital psiquiátrico. Entre as experiências que as pessoas psicóticas não conseguem integrar, parecem desempenhar um papel crucial aquelas que se relacionam com seu meio ambiente social. Recentes e importantes avanços na compreensão da esquizofrenia basearam-se no reconhecimento de que o distúrbio não pode ser entendido se for focalizado em pacientes individuais, mas tem, pelo contrário, de ser percebido no contexto de suas relações com outras pessoas. Numerosos estudos de famílias de esquizofrênicos mostraram que a pessoa diagnosticada como psicótica faz parte, quase sem exceção, de uma rede de padrões extremamente perturbados de comunicação no seio da família. A doença manifestada pelo paciente identificado é realmente um distúrbio de todo o sistema familiar. A característica central dos padrões de comunicação de famílias de esquizofrênicos diagnosticados foi identificada por Gregory Bateson como uma situação de duplo vínculo. Bateson apurou que o comportamento rotulado do esquizofrênico representa uma estratégia especial que uma pessoa inventa, a fim de viver numa situação insustentável. Essa pessoa defronta-se com uma situação na família que parece colocá-la numa posição insustentável, numa situação em que a pessoa não pode vencer, seja o que for que ela faça. Por exemplo, mensagens verbais e não verbais contraditórias de um dos pais ou dos dois podem provocar na criança situação de duplo vínculo, pois ambas as espécies de mensagens implicam punição ou ameaça à sua segurança emocional. Quando essas situações ocorrem repetidamente, a estrutura de duplo vínculo pode converter-se numa expectativa habitual na vida mental da criança, gerando o aparecimento de experiências e comportamentos esquizofrênicos. Isso não quer dizer que todas as pessoas se tornem esquizofrênicas e tal situação. O que faz exatamente uma pessoa tornar-se psicótica enquanto uma outra permanece normal, nas mesmas circunstâncias externas, é uma questão complexa, podendo envolver fatores bioquímicos e genéticos que ainda não estão bem explicados. Em particular, os efeitos da nutrição sobre a saúde mental necessitam de uma exploração mais profunda. R.D. Laing assinalou que a estratégia planejada pelo chamado esquizofrênico pode ser frequentemente reconhecida como uma resposta apropriada ao severo estresse social, representando os esforços desesperados da pessoa para manter sua integridade, em face de pressões paradoxais e contraditórias. Laing ampliou essa observação a uma crítica eloquente da sociedade como um todo, na qual ele considera a condição de alienação, de estar adormecido, inconsciente, fora de si, como a condição da pessoa normal. Tais homens e mulheres normalmente alienados são tidos na conta de mentalmente sãos, diz Laing, pelo simples fato de que agem mais ou menos como todo mundo, ao passo que outras formas de alienação que não se harmonizam com a predominante são rotuladas de psicóticas pela maioria normal. Laing oferece a seguinte observação: hoje, uma criança nascida no Reino Unido tem 10 vezes mais probabilidades de ser admitida num hospital psiquiátrico do que numa universidade. Isso pode ser interpretado como uma indicação de que estamos conduzindo nossas crianças à loucura com mais eficácia do que as estamos realmente educando. Talvez seja o nosso método de educá-las que as está levando à loucura.
Leng expõe sucintamente o papel dual de fatores culturais no desenvolvimento da doença mental. Por um lado, a cultura gera uma grande parcela da ansiedade, que culmina num comportamento psicótico. Por outro, fixa as normas para o que é considerado são. Em nossa cultura, os critérios usados para definir saúde mental, senso de identidade, imagem, reconhecimento do tempo e do espaço, percepção do meio ambiente, etc., requerem que as percepções e concepções de uma pessoa sejam compatíveis com a estrutura cartesiana newtoniana. A visão cartesiana do mundo não é meramente a principal estrutura, mas é considerada a única descrição acurada da realidade. Essa atitude restritiva reflete-se na tendência dos profissionais ligados à saúde mental de usar sistemas de diagnósticos bastante rígidos. Os perigos de tal condicionamento cultural estão bem ilustrados num experimento recente em que 8 voluntários foram admitidos em várias instituições psiquiátricas americanas ao declarar que estavam ouvindo vozes. Esses pseudopacientes viram-se irrevogavelmente rotulados de esquizofrênicos, apesar de seu comportamento subsequente ser perfeitamente normal. Olha isso. Ironicamente, muitos dos outros internos não tardaram em reconhecer que os pseudopacientes eram pessoas normais, mas o pessoal do hospital foi incapaz de reconhecer o comportamento normal deles, uma vez que já tinham sido considerados psicóticos. Dir-se-ia que o conceito de saúde mental deve incluir uma integração harmoniosa das formas cartesiana e transpessoal de percepção e experiência. Perceber a realidade exclusivamente no modo transpessoal é incompatível com o funcionamento adequado e a sobrevivência no mundo cotidiano. Vivenciar uma mistura incoerente de ambas as formas de percepção sem poder integrá-las é psicótico. Mas estar limitado unicamente à forma cartesiana de percepção também é loucura. É a loucura da nossa cultura dominante. Uma pessoa que age exclusivamente segundo a maneira cartesiana pode estar livre de sintomas manifestos, mas não pode ser considerada mentalmente saudável. Alguns indivíduos levam tipicamente uma vida egocêntrica, competitiva, orientada para determinadas metas. Excessivamente preocupados com seu passado e o futuro, estão propensos a ter uma consciência limitada do presente e, assim, uma capacidade limitada para se satisfazer com as atividades ordinárias da vida cotidiana. Nossa, total. Meu Deus. Concentram-se na manipulação do mundo externo e medem seu padrão de vida pela quantidade de bens materiais, ao passo que se tornam cada vez mais alienados de seu mundo interior e incapazes de apreciar o processo da vida. Para as pessoas cuja existência é dominada por esse tipo de experiência, nenhum nível de riqueza, poder ou fama trará satisfação genuína. São, por isso, invadidas por um sentimento de insignificância, futilidade e até de absurdo, que nenhum tipo de êxito externo poderá dissipar. Os sintomas dessa loucura cultural preponderam em todas as nossas instituições acadêmicas, empresariais e políticas, sendo a corrida das armas nucleares talvez a mais psicótica de suas manifestações. A integração da forma cartesiana de percepção numa perspectiva ecológica e transpessoal mais ampla tornou-se agora uma tarefa urgente, a ser executada em todos os níveis individuais e sociais. A saúde mental genuína envolveria uma interação equilibrada de ambos os tipos de experiência, um modo de vida em que a identificação do indivíduo com seu ego é mais lúdica e experimental do que absoluta e imperativa, ao passo que a preocupação com os bens materiais é mais pragmática do que obsessiva. Tal modo de ser seria caracterizado por uma atitude afirmativa em face da vida, uma ênfase no momento presente e uma profunda consciência da dimensão espiritual da existência. Com efeito,
Essas atitudes e esses valores foram enfatizados ao longo dos tempos por santos e sábios que vivenciaram a realidade de maneira transpessoal. É um fato bem conhecido que as experiências desses místicos são, com frequência, muito semelhantes às dos esquizofrênicos. Entretanto, os místicos não são loucos, porque sabem como integrar suas experiências transpessoais às suas formas ordinárias de consciência. Na profunda metáfora de Lang, místicos e esquizofrênicos encontram-se no mesmo oceano, mas os místicos nadam ao passo que os esquizofrênicos se afogam. A concepção de doença mental como um fenômeno multidimensional que pode envolver todo o espectro da consciência subentende uma abordagem correspondente em múltiplos níveis da psicoterapia. Usando as linguagens de diferentes escolas, freudiana, junguiana, reichiana, rogeriana, lengiana e outras. Opa, o carro do não sei o que, já volto.